Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SOS Analytics. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael e no vídeo de hoje nós vamos aprender a como agrupar diferentes valores em uma única categoria. Então, se você gosta de vídeos relacionados ao Spotify, se inscreve no nosso canal, curta lá os nossos vídeos e compartilhe aí com toda a comunidade para você estar sempre antenado nas novidades dessa ferramenta de Analytics. Pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender então a como fazer a junção de diferentes valores para que a gente possa então ter tudo isso agrupado em uma única categoria. A gente vai pegar de exemplo no vídeo de hoje a mesma tabela de dados que retrata as informações de custos mensais relacionados ao nosso cotidiano. Então, custos relacionados à escola, compras, aluguel, assinatura veicular, alimentação e por aí vai. Então, a gente já abordou essa tabela de dados em outros vídeos, então se vocês não assistiram, dá um confere, eu vou deixar o card aqui para vocês poderem conferir os vídeos anteriores. E aí, para esse exercício, eu montei aqui essa página onde que a gente tem um gráfico de barras onde que a gente agrupa as diferentes categorias, aqui, deixa eu mostrar a vocês rapidinho qual é a estrutura da tabela de dados. Então, eu estou agrupando pelo campo de item, e aí eu estou fazendo um somatório, levando em consideração tanto as despesas no ano de 2020 como no ano de 2021. Simplesmente estou fazendo aqui um acumulado. Voltando aqui para a página, a gente pode ver então, nesse gráfico de barras, em que a gente tem os diferentes itens agrupados, e aí o objetivo aqui é ter noção quais são esses itens que mais contribuem para o consumo do orçamento anual. E aí é muito comum nessas situações a gente estar interessado somente naqueles valores que são os mais relevantes. Tanto que nesse gráfico de barras a gente pediu para ordenar de forma decrescente, e aí fica fácil de saber que o maior custo, nesse exemplo, se refere ao item de escola, e aquele que tem o menor impacto é a conta de luz. Tem muitas situações em que, pelo fato daqui apresentar diversas categorias, eu passo a não ter interesse em visualizar todas essas categorias. Em muitas situações eu gostaria de visualizar somente aquelas 4 ou 5 categorias que têm maior impacto no meu orçamento. E aí eu consigo fazer no Spotify o agrupamento desses valores para representá-los como uma única opção, um único valor. Seria lá o equivalente ao outros, Então, tudo que tem uma parcela relevante eu vou exibindo com o seu item, especificamente. Então vou lá, digo que existe um item para escola, um item para compras, para aluguel e para assinatura veicular, e todos os demais itens que possuem uma relevância menor, eu poderia agrupar tudo isso em uma única categoria, e eu chamaria essa categoria de outros. No Spotify dá para fazer isso de duas formas. Eu vou mostrar primeiro a forma automática, a forma padrão, e depois aquela que ela vai funcionar independente da quantidade de valores que a gente possa representar aqui no nosso gráfico. Ela sempre vai pegar tudo que for considerado mais relevante, ela vai manter, e tudo que não for relevante, ela sempre vai agrupar dinamicamente nessa categoria aqui de outros. Então, aqui nesse primeiro gráfico, eu estou simplesmente mostrando aqui os valores originais. Então, a gente já tinha visto, e os nossos custos variam de escola até conta de luz. E aqui vocês percebam que a gente pode, com o auxílio da tecla Ctrl, a gente pode clicar nas diferentes categorias, e aí uma vez que a gente faça essa seleção, a gente pode vir aqui com o botão direito do mouse e pedir então para agrupar esses valores marcados em uma única categoria. Quando a gente vem aqui e faz essa seleção, o Spotify vai criar para a gente uma coluna grupada ou uma coluna binada. E aí, olha o que está acontecendo, Ele está dizendo que ele vai pegar aqui no eixo de categoria
E tudo que for correspondente à alimentação, conta de luz e telefone, eu vou chamar isso aqui de um grupamento que vai ter um nome aqui de outros. E aí, dando OK, o Spotify já passou então a somar, né, a agregar esses valores, e aí aqui eu tenho um valor então acumulado de R$ 24.167. Essa é uma abordagem muito interessante. Vocês percebam também que quando eu venho aqui no Data Canvas, o Spotify, ele por detrás dos panos, ele cria uma coluna binada, como eu já havia dito. Então tem aqui o símbolo aqui de dizendo que foi criada uma nova coluna. Eu posso inclusive vir aqui na coluna binada e conferir as informações que foram utilizadas, bem como também vir aqui e fazer a edição. Então posso clicar aqui nessa engrenagem, selecionar aqui esse bin e então pedir para fazer a edição, e aí eu poderia então selecionar outros valores de interesse, remover alguns valores, dá para eu ter essa flexibilidade. Só que aí o que acontece? Qual que é a limitação dessa abordagem? Se futuramente surgir qualquer outra categoria nessa minha tabela de dados, o Spotify não vai fazer o grupamento. Então, se por exemplo surgir aqui uma conta de gás, o fato da conta de gás não estar naquela relação de valores que a gente definiu, a conta de gás vai continuar aparecendo aqui no nosso eixo de categoria aqui do gráfico de barras que faz a soma desses valores. E aí, para isso, para a gente resolver essa questão, a gente vai utilizar aqui então essa outra abordagem em que ele dinamicamente vai fazer o grupamento desses valores. Como é que a gente faz então essa estratégia? Nós vamos vir aqui com o botão direito e nós vamos pedir para ir nas propriedades dessa visualização. O que a gente vai ter agora de diferencial é que a gente vai ter uma expressão customizada no meu eixo de categoria. Então, para isso, eu faço a seleção aqui no eixo de categoria, e aí eu já tenho aqui já esse resultado calculado. Então, eu vou simplesmente editar para a gente ganhar aqui um tempo aqui no nosso vídeo, para a gente entender a fórmula que está por detrás desses valores dinâmicos. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima do campo e vou pedir para selecionar a opção de expressão customizada. Aqui, pessoal, eu já tenho a fórmula pronta, então deixa eu dar um zoom para a gente conseguir entender melhor o que está acontecendo. A gente já viu em outros vídeos que toda vez que eu quero representar uma informação categórica, o Spotify utiliza esses caracteres de abre e fecha tag. Então, isso aqui indica, né, que eu estou trabalhando com uma informação categórica. Se a gente for dar um confere lá no outro gráfico, a gente simplesmente vai ver que ao fazer a expressão customizada, a gente vai ter simplesmente o abre e fecha tag e a coluna item sendo representada. Aqui, o que a gente fez? A gente está utilizando uma função chamada de Dense Ranking. E aí, as denominações de funções a gente também encontra aqui, né? A gente já viu isso num vídeo passado. O que essa função Dense Ranking ela faz? Ela vai retornar um valor inteiro correspondente ao ranking em que aquele valor ocupe numa determinada coluna. Então, é simplesmente dar o ranqueamento, né, a posição da ordem de grandeza daquele valor. Então, é dizer, basicamente, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro maior valor, e por aí vai. O que a gente fez, então? Eu estou utilizando aqui também um outro recurso em que eu estou simulando os resultados que estão por detrás desse gráfico. Então, deixa eu puxar um pouco para cá, aqui eu não vou conseguir, vou ter que cancelar. Se a gente olhar aqui o gráfico, a gente vai ver que ele está fazendo o grupamento da coluna item pela coluna de soma de valores. Então, para isso, eu vou então calcular uma expressão equivalente. Então, eu venho aqui na minha expressão customizada e aí eu faço esse cálculo. Eu estou inicialmente somando os valores da coluna valor, que é para ter a minha tabela consolidada, só que eu quero agrupar isso por item. E aí, para isso, eu utilizo essa expressão chamada de over. Então, se vocês também nunca ouviram falar nesse tipo de expressão, posta aqui nos comentários, né? Manifesta aí o interesse de vocês para a gente poder também
fazer mais vídeos explorando aqui esse tipo de recurso. Então, o que a gente fez? A gente simplesmente aqui criou uma expressão que era para fazer a soma dos valores agrupados por item, e aí, com base nessa expressão, eu pedi para ele aplicar essa função do DenseRank. Então, o que ele vai dizer? A partir, então, do grupamento dos itens tendo essa soma de valores, me diga quais são os itens ordenados de forma decrescente, né? Até para isso aqui, o parâmetro aqui de desk, para então eu ter esse ranking. E aí eu digo, tudo que for menor ou igual a 4 nesse ranking, eu peço para representar pelo próprio item. Então, a função if a gente já viu também, né? Ela tem 3 parâmetros. O teste de condição, o valor em caso de verdadeiro e o valor em caso contrário. Então, se para aqueles valores o ranking for os 4 primeiros, eu peço para exibir o próprio valor de item. E para todos os demais, né, aqueles que passam lá do quarto maior posição no ranking, tudo isso eu peço então para registrar aqui na categoria de outros. E aí, com isso, eu consigo chegar nesse resultado. Para encerrar, eu dou aqui o nome dessa coluna no display name. Eu também chamei de item, né? Poderia chamar de qualquer outra coisa. E aí, dessa forma, o Spotify faz o grupamento automaticamente, sempre considerando então as 4 maiores categorias individuais, e todo o restante aqui ele agrupa aqui na categoria de outros. A gente vai ver agora um exemplo onde que eu vou modificar a tabela de dados, e aí a gente vai ver isso sendo refletido nos 2 gráficos. No gráfico onde que a gente fez o grupamento manualmente, e neste outro gráfico onde que a gente está utilizando a abordagem de criar esses grupos dinamicamente. O que nós vamos fazer então, pessoal? Essa aqui é a planilha eletrônica que alimenta a tabela de dados que a gente está utilizando nesse exercício. Então, é bem direto, né? Os itens que a gente está trabalhando. Então, para cada mês, a gente tem sempre a mesma relação de itens. O que a gente vai fazer então? Aqui, ó, embaixo da conta de luz, eu vou pedir para incluir uma nova linha, e depois que eu salvar essa planilha, a gente vai fazer a recarga dos dados lá no nosso arquivo DXP para a gente ver como é que isso vai impactar lá nas 2 visualizações. Então, botão direito aqui em inserir, eu vou criar essa nova categoria chamada de conta de gás. Aqui também ó, vai ser quase praticamente tudo igual, né? Só para ficar diferente aqui, eu vou dizer que a conta de gás vai ter o valor de R$100 por mês. Eu vou fazer só para o mês de janeiro, né? Não preciso fazer para os demais meses. É simplesmente para a gente ver isso sendo impactado lá na nossa análise. Vou salvar o arquivo e aí vamos voltar lá para a nossa análise no Spotify. Agora que eu já modifiquei o arquivo, salvei esse Excel e aí voltamos aqui para o Spotify, a gente pode ver então aqui na parte de dados e pedir então para fazer a recarga de todas as informações. Então, vamos lá, vou pedir para recarregar todas as tabelas e vamos ver o que vai acontecer. E aí, pessoal, olha só como é que ficou o resultado. Então, como eu disse anteriormente, né? Quando a gente fez lá o grupamento manualmente, esse grupamento ele não estava pronto para considerar novas categorias. Então, vocês verifiquem que existe a coluna de outros, ele levou em consideração lá o grupamento de alimentação, telefone e conta de luz, mas como a conta de gás não estava lá nos nossos planos, a conta de gás passou a aparecer aqui nessa nova visualização. Enquanto que no outro gráfico, como a gente utilizou a função do DenseRank para ele fazer esse grupamento de maneira dinâmica, a gente conseguiu então garantir que ele fizesse esse grupamento aqui ainda na categoria outros, e aí com isso a gente ter o nosso gráfico funcionando sempre no mesmo formato. Beleza, pessoal? Esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse tipo de conteúdo, eu particularmente não encontrei em nenhum outro fórum, em YouTube, fóruns da internet.
Então, assim, é um vídeo assim realmente exclusivo aqui para a comunidade do canal SOS Analytics. E aí, a única coisa que eu peço em retorno é que vocês se inscrevam aí no nosso canal, né? Dá um like aí no vídeo e compartilhe com seus companheiros para que a gente possa, então, ampliar o uso aqui do nosso canal e, com isso, então, expandir cada vez mais o uso do Spotify na comunidade Analytics. Espero vocês no próximo vídeo e a gente se vê até mais, beleza? Tchau, tchau!